Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar, temporada 2025, e temos a honra, tô recebendo aqui essa querida Juliana Barbosa, moradora de Atibaia, 2 anos, né, Ju? É isso aí. Seja muito bem-vinda a Atibaia Pode Mais. Você é maravilhosa, Cris, muito obrigada, tô honrada, é uma reminha de estar aqui do seu lado e gravando, né, conversando um pouquinho aqui com você. Eu quero dizer para você que nos assiste, eu não tenho dúvida que é uma das mulheres mais bonitas dessa cidade. Meu Deus, obrigada. Que linda. E o mais belo nela, a humildade e a simplicidade que essa moça tem. E eu fiquei muito feliz em conhecê-la. É uma pessoa que eu quero trazer para perto, muito querida por nós, muito amiga da minha irmã, Cris Parra, amicíssimas duas. Seja muito bem-vinda, Ju. Amor, o prazer é todo meu de estar aqui ao seu lado. Obrigada pelos elogios. É tão gostoso quando assim é genuíno, porque a gente se conhece há pouco tempo e a troca de energia é recíproca. É Você verdade. é maravilhosa e a Cris Parra nem se fala. É verdade. Estão sempre junto as duas. Muito obrigada. Mãe da Ana Júlia, faixa azul no judô. No jiu-jitsu. Jiu-jitsu, gente. Faixa azul de jiu-jitsu. Mãe da Ana Júlia, veterinária e atriz da Praça é Nossa por mais de 15 anos. Fui atriz da Praça é Nossa por mais de 15 anos. Deu 15 anos e meio, pra falar a verdade. Começou muito jovem nesse mundo artístico. Cris, foi muito jovem. Eu entrei no SBT... Eu comecei a frequentar o SBT, eu tinha 19 anos, mas o meu mundo artístico começou antes até, que foi quando o bichinho da televisão me picou mesmo, sabe? Eu tinha 15 anos quando eu comecei a participar dos concursos de Rainha do Rodeio da minha cidade. Isso partiu de você ou da sua mãe? Pois é, todo mundo me pergunta isso, que é engraçado porque partiu do meu pai, não foi nem da minha mãe, você acredita? E assim, eu sou de Cotia, natural de Cotia, nascida e criada em Cotia. E lá, muito tradicional o rodeio da cidade. E o meu pai, quando ele era mais jovem, ele frequentava os rodeios e ele via as rainhas, só que era uma coisa que parecia inalcançável. Ele via de longe, assim, achava aquelas meninas lindas, ele falava, um dia eu vou chegar perto de uma rainha do rodeio. E aí ele foi, né, cresceu e teve as filhas, e aí eu fui crescendo. Com 15 anos eu participei do meu primeiro concurso com incentivo do meu pai. Claro que minha mãe também apoiou, mas o meu pai foi o maior incentivador, né, porque partiu dele essa ideia, né, de ir pro rodeio, de ser rainha do rodeio. E eu comecei a gostar. Então, ao todo, vou resumir, porque eu participei do primeiro com 15 anos, mas ao todo da minha carreira de concursos, eu tenho 13 títulos. Que lindo! Pois é, rainha de rodeio 6 vezes, já fui princesa de rodeio, fui Miss Osasco. Então, eu fui participando de vários processos, vários concursos, e fui gostando disso. Então, eu já gosto de público, eu já gostava de foto. Já cresceu inserida nesse ambiente, né, Ju? Já cresci. Então, com 15 anos eu ainda frequentava a escola, eu fui rainha a primeira vez, então eu ia pra escola e eu tinha fã-clube na escola. Que legal. Sabe? Assim, fã-clube, né, gente? Era meia dúzia de amigas ali, mas aquilo não tinha internet, né? Hoje em dia, pela internet, é muito mais fácil a gente, né, desenvolver esse trabalho. Mas naquela época, né, eu já tinha aquelas meninas que adoravam, que já inspiravam. Então, com 15 anos eu já servia de inspiração. E aí, depois, eu passei a ser jurada nos concursos. Aí, né, aconteceram várias coisas, vários concursos. Eu engravidei, né, da Juju, parei com essa carreira de concursos. E aí eu comecei a ser jurada, a julgar as novas rainhas, escolher as novas rainhas, escolher a nova corte do rodeio. Então eu sempre estive inserida. Até hoje eu sou jurada em concursos de rodeio. É muito A gente tá falando, né, eu tô com 38 anos. Eu tinha 15, então assim, até hoje as pessoas... lá em Cotia, principalmente, olham pra mim e falam assim, lá, Juliana, rainha do rodeio. Eu sou conhecida como rainha do rodeio. Ai, que lindo. É muito legal. É muito gostoso esse ambiente de rodeio, né? É gostoso. Eu participei de alguns na minha cidade quando tinha, muitos anos atrás. Eu lembro que acabava as festas de rodeio e eles colocavam os bois lá no cavalete. É cavalete que fala, brete, arena. Nossa, é um povo, assim, é muito família, né? É muito família. É uma festa muito tradicional. Hoje em dia mudou muito, né? Cresceu, né? Cresceu muito. Faz muito tempo que eu não frequento, de fato, um rodeio, que eu vou num rodeio. Hoje em dia é muito mais show, né? Tem muito mais apresentações. Então, assim, o rodeio em si caiu um pouco assim, o público que frequenta a tradição mesmo. Eu percebo isso até nas vestimentas, né? O pessoal da galera da bota e chapéu mesmo reduziu bastante, assim. Pelo menos lá em Cotia, né? Que é a cidade onde eu cresci, vendo o rodeio.
eu vi reduzir bastante, assim, a tradição. Mas é uma festa... Como que seu pai chama? É o Francisco Sebastião. Seu Francisco, um beijo, seu Tião, pro senhor. Eu amo a sua filha, ela é uma querida. Tião Barbosa. Queridíssima aqui em Atibaia. E sua mãe? Minha mãe é Maria Amélia, maravilhosa. Criaram muito bem. Ai, estejam orgulhosos aí por essa moça de honra, de ética. Ai, obrigada, que ela é uma querida. Orgulho pra Atibaia, viu? Obrigada, meu orgulho amor. Pra Atibaia. Eu tenho muito orgulho de estar aqui, inclusive, em Atibaia. E poder estar nesse podcast aqui com você, maravilhosa, contando mais a minha história, contando esse mundo que eu vivo, esse mundo artístico, esse mundo aí que a gente vai falar daqui a pouquinho do ramo equestre, né, da minha vida. Mas até hoje eu recebo mensagens de meninas que me procuram e me veem como inspiração. A referência. Quando eu viro e falo assim, eu escolho, Ju, as pessoas para estarem aqui, imagino. Porque assim, a gente tem que deixar essa mensagem de valor, de princípio, um legado. Eu acho bonito essa sua história. Pelo pouco que eu conheço você, eu vejo que você se preocupa em deixar um legado. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco como que foi esse começo. Isso. Chegou 19 anos, você se descobriu, você saiu do universo dos rodeios. Como que você foi para os bastidores? Pois é, essa parte é muito legal, porque aí eu preciso falar do Ricardo Rodrigues, que é um amigo meu há mais de 20 anos. E ele lá em Cotia, ele abriu uma agência de modelos pequenininha e eu fui a primeira modelo da agência dele. Ah, que legal. Essa agência existe ainda? Existe ainda. Olha. Hoje em dia nem tá mais em Cotia, tá agora lá na Barra Funda. Que legal. Né? Ele ainda recruta meninas. E ele, assim, ele começou pequenininho e eu fui a primeira modelo e ainda... com muito medo, né, desse mundo de modelo mesmo, porque a gente via na televisão só as coisas, né? A gente ainda não tinha sentido na pele como que era viver mesmo essa coisa do mundo artístico, de ir pra São Paulo. Até então eu tava na minha bolinha ali, né, Cotia, os concursos ali da região. Ir pra São Paulo, ser modelo, como que vai ser isso, né? E aí eu conheci o Ricardo numa festa nordestina que tinha lá em Cotia. E ele me deu o papelzinho da agência dele, e aí eu fui, e aí eu entrei em contato com ele, a gente conversou, e ele falou, olha, eu não cobro book, que a maioria das agências pensam em cobrar book para ganhar dinheiro, e é ali que eles se movimentam, né, a gente conhece várias, né, histórias assim, mas o Ricardo foi diferente, e ele me deixou muito confortável, e aí ele começou a crescer, e junto com esse crescimento ele começou a pegar plateia, essas caravanas que levam aquela galera de Cotia, levava pro Silvio Santos, levava na época, era o Casos de Família da Regina Volpato. Eu cheguei aí na Hebe. Olha eu cheguei só. Aí uma vez só, cheguei no programa da Hebe. Então, assim, a gente ia nas Ela caravanas. foi pra Hebe, ela era bebê, viu, gente? Eu era bem novinha mesmo. Ele me levava nas caravanas. E aí... em uma dessas gravações, eu fui diversas vezes, em uma dessas gravações, Casos de Família com Regina Volpato, a gente fazia a linha de frente, eles colocavam as meninas mais bonitas na frente ali, e eu ficava o tempo todo sorrindo, que eu sabia que eu tinha que sorrir, né? Eu falei, eu tô aqui na televisão, um monte de câmera voltada ali, se me pegar, eu vou estar sorrindo, vou estar com uma cara feliz. Então eu ficava o tempo todo assim. E Casos de Família, às vezes é até uma história triste que tá acontecendo lá, né? E eu aparecia lá assim, firme e forte, com um sorrisão ali. Chegava até doer o maxilar, né? Tanto que eu tava rindo. E aí o diretor falou, essa menina fotografa bem. Falou pro Ricardo, que era o meu responsável ali naquele momento, ele falou, essa menina fotografa muito bem, você podia levar ela pra fazer figuração na Praça é Nossa. Aí, nesse meio tempo, né, entre meus 15 e 20 anos, que eu fui rainha do rodeio, os concursos, e comecei a ir nas caravanas, demorou esse tempinho, e aí com 20 anos eu fui pra Praça é Nossa, no SBT. Então eu comecei a gravar, era setembro de 2009, a Praça é Nossa. E eu comecei como figurante, então eu aparecia ali sentadinha no banco, aí às vezes precisava de uma menina para passar ali na cena, ali em frente, aí eu passava. Então assim, eram 15 meninas que gravavam a praça, entre atrizes e figurantes, e aí eu tava naquele meio. Só que aquilo ainda não era... Eu falei assim, não, legal, nossa, eu tô numa emissora maravilhosa, que é o SBT, que eu amo de paixão, eu adoro aquela emissora, aquele lugar, é um lugar muito positivo na minha vida, tem muita história, uma escola. E eu falei, tô na televisão, eu tô com os humoristas, os maiores do Brasil, né? Eles competiam ali entre as emissoras, o humor era diferente. Hoje em dia, o jeito de fazer humor mudou muito. Mas eu tô com Carlos Alberto de Nóbrega, que é uma referência, um ícone da televisão brasileira. Eu tô na emissora do Silvio Santos, que não tem o que falar. Sem igual, né? Sem igual, né? Uma lenda, uma lenda... ficou na história também, tudo que ele fez, o legado. A história da TV, né? É a história da TV, é do Silvio Santos, não tem como a gente negar.
E eu falava assim, eu não posso ficar só aqui sentada aqui atrás e ficar sorrindo e aparecer de vez em quando. Eu lembro que quando eu aparecia, eu falava, mãe, ali. E aí passava rapidinho, porque é figurante, você não tá, né? Você não tá como protagonista, né? Então, eu falei, vou estudar teatro, porque eu quero ser atriz. Eu quero fazer o que as atrizes fazem lá. Não quero ser humorista, porque eu acho que pro humor você tem que ter o dom, né? Pra ser humorista mesmo, a pessoa nasce com aquele dom. Não tem jeito a gente falar. A pessoa pode estudar, o esforço vence o talento, né? A gente fala, a pessoa pode se esforçar muito, pode vencer o talento, mas tem pessoas que já é nato isso, é né? nato. A Praça é Nossa, eu falo porque eles fazem aquilo com uma naturalidade, eles são muito profissionais. Eu não queria ser humorista, mas eu queria ser a atriz que contracenava com eles, que tinha ali uma participação mais ativa, né? Uma coisa mais visível, uma coisa que fosse crescer o meu nome. Então, eu já tinha essa visão com 20, 21 anos. Isso foi, né? Foram passando os tempos. E aí, eu comecei a estudar teatro. Teatro Macunaíma, era no Shopping Eldorado. Não sei se ainda está no Shopping Eldorado até hoje. Mas eu fiz lá o curso básico de teatro. E... na época eu tinha Orkut até, eu tinha o Orkut e eu comecei a postar minhas coisas de teatro, e fazendo a praça, e fazendo teatro. Com o teatro eu comecei a fazer umas participações mais expressivas na Praça é Nossa, porque eles gostam disso. Eles te deram a oportunidade. Me deram a oportunidade. Que legal. É isso. Porque viram também que você fez a sua parte, né, Ju? Você correu atrás, né? Exatamente, porque eu não ia morrer figurante lá, né? Não tem como. Então, eu fui correr atrás, começaram a ter uma participação mais expressiva, comecei a ter mais visibilidade. E com isso veio o convite para ser atriz numa peça de teatro mesmo, chamada O Cortiço. E aí ficava em Osasco, que a gente apresentava no teatro da Unifiel, era uma faculdade que tinha em Osasco, e aí a gente apresentava para as escolas O Cortiço, que é um livro da literatura infanto-juvenil. Sim. E eu era a Rita Baiana. Olha só! Então, eu cheguei a fazer peças de teatro. E por isso até que eu fui Miss Osasco, porque pra ser Miss, pra participar do concurso de Miss Osasco, Cotia não tinha o concurso de Miss, eu queria chegar no Miss. Você viu que eu tô sempre tentando buscar o melhor, né? Legal. Figurante não, eu quero ser atriz. Aí eu tava ali no Rainha do Rodeio, não, eu quero ser Miss, porque o Miss é mais... Você nunca se acomodou? Nunca, sempre fui me desafiando, essa é a palavra. Inclusive, essa fase nova da minha vida também é um desafio, né? E aí eu fui ser Miss Osasco por conta que eu trabalhava em Osasco fazendo as peças de teatro. Então eu podia participar, porque eu estava representando a cidade de alguma forma, fazia os teatros lá. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo essa peça. Que legal. Foi muito legal, foi muito legal. E eu só parei... E sacrificial também, né? Muito. As pessoas não enxergam esse outro lado, né? Não, eu tô falando aqui resumido, mas era assim, era de segunda a sexta, eu morava em Cotia, meu pai me levava, porque eu ainda não dirigia, meu pai me levava, a gente saía às 5 horas da manhã de Cotia, ele me deixava lá, tinha dias que eu ia de ônibus, porque não tinha como meu pai me levar, a volta era sempre muito difícil, a gente não ganhava muito bem, né, era um valor que... né, simbólico, vai. Tinha ajuda de custo, tudo ali era ok. Pra quem tá começando, a gente fala isso, né? A pessoa tem que começar de algum lugar, não dá pra ela exigir muito. Então, pra mim, tudo foi uma experiência, um degrau, e eu fui subindo e foi dando certo. Escola da vida, né, Ju? É escola da vida. É exatamente essa palavra. E me ajudou muito, porque o teatro, ele me deu uma desenvoltura, ele tirou minha timidez, o restinho que tinha de timidez ali, né? Me levou para outro patamar, na Praça é Nossa, fez eu me comunicar melhor com as pessoas, né? Então, assim, o teatro é maravilhoso, independente da sua área de atuação. Né? Eu falo, eu quero que minha filha faça teatro. Hoje ela tem 13 anos, mas eu quero que ela faça o teatro. Assim como eu incentivo ela no hipismo, quero que ela faça teatro também. Então, eu fui crescendo na praça depois dessa jornada no teatro. Nós que somos meros espectadores, a gente tem essa impressão, esse filtro, que o SBT é uma emissora diferente. Que o negócio ali é mais família, parece que rola mais respeito, uma ética maior. O fato de hoje as filhas... parte delas são cristãs, eu acho que isso também é uma coisa que existe um filtro ali, né? Existe um filtro ali de ética, não que sejam perfeitos, né? Porque onde tem ser humano, podem ter pessoas boas, pessoas ruins. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, porque assim, uma mulher bonita, como que foi se posicionar muito jovem e essa mensagem que você deixa para as pessoas que estão inserindo, que estão começando numa carreira dessa, a importância da conduta, Ju. Nossa, perfeito, Cris. Perfeita a sua colocação, porque eu tive uma base muito boa. Primeiro, educação familiar, não tenho o que falar. Meu pai e minha mãe sempre comigo presente em tudo. Então, qualquer coisa errada eles percebiam na hora, então, o que está acontecendo né, e eles conseguiam me auxiliar em qualquer momento. Tive o Ricardo Rodrigues, que é essa agência que me levou para o SBT, ele me acompanhou
Um padrinho. É um padrinho seu. Ele tá comigo até hoje. Que legal, né? Ele é direcionador de princípio, carreira. Ética, respeito. Então, ele foi me conduzindo como eu tinha que agir. Até roupa. Ele como que eu falo hoje em dia, personal styler. Ele é um personal de vida pra mim. Porque ele começou a me conduzir até roupa que eu vestia, como eu posicionava. Decote, não. Roupa curta, não. Não tem essa necessidade de mostrar me e cair pro lado vulgar. Não tem essa necessidade. Eu fico triste quando eu vejo a mulher cair pra esse caminho como se ela tivesse que mostrar e demonstrar. Cris, já é bonita, não é? O tamanho da saia, o tamanho do decote que vai abrir portas. Exato. E se abrir, vai abrir portas pro caminho errado. Exatamente. Eu concordo em tudo que você falou, porque a gente abre hoje o Instagram, que eu acho uma ferramenta imprescindível pra gente que tem comércio, pra gente que tem negócio, um empreendimento, pra gente que trabalha com a imagem. Instagram hoje é uma ferramenta absoluta, né? E a gente abre o Instagram, a gente vê tanta desnecessário, desnecessário. Não tem a menor necessidade de se expor dessa forma. Até porque uma mulher elegante chama muito mais atenção do que uma vulgar. Né? E eu fico assim um pouco chocada, porque eu falo assim, as jovens nesse sentido. E eu fico mais chocada, você foi mãe jovem. Fui mãe jovem. A gente vê essa conduta de mães hoje. Às vezes eu observo e eu falo para Alexandre, poxa, uma moça tão bonita, mãe, né? Os filhos estão observando, entendeu? Não tem essa necessidade. Como que foi entrar a maternidade nesse processo? Ai, nossa, a Juju foi um presente de Deus na minha vida, porque ela chegou no momento, eu tava fazendo teatro, eu tava fazendo SBT, eu tava me preparando pro Miss São Paulo, ganhei o Miss Osasco e ia participar do Miss São Paulo, e o Miss São Paulo era o que eu queria chegar, Miss São Paulo, ganhei o Miss São Paulo, vai pro Miss Brasil, aí vai pro Miss Universo, que na época eram concursos muito mais vistosos, hoje em dia as pessoas já não ligam tanto, mas na minha época... Existia um glamour por detrás do Miss. Exatamente, eu tinha 23 anos já, né, eu comecei com 21 ali no SBT, 20, 21, com 23, era o meu último ano que eu tinha pra participar do Miss, hoje em dia eu não sei se mudaram as regras. E eu tô falando do Miss oficial, aquele que passava na Rede Bandeirantes, aquele que era que parava todo mundo pra assistir. Miss Brasil, eu lembro disso. Era lindo mesmo. Hoje em dia a gente já não tem mais isso, né? A gente perdeu um pouco, assim. Hoje em dia, por exemplo, eu fico sabendo no Instagram quem ganhou. Já não tem mais aquela coisa de parar pra ver, as pessoas assistir. Não acompanham, né? Foi mudando. Acho que é porque hoje em dia tá tão exposto, as mulheres estão tão expostas, acho que mudou muito. A gente vê a mulher bonita na TV. Deixa eu te contar uma coisa. Minha filha chama Isabela Pagano. Tem uma moça na Itália que concorre a Miss Itália que chama Isabela Pagano. Nossa, o mesmo pessoal nome. Marca minha filha, gente, aqui no Brasil. A Isabela fala, mãe, estão me marcando, nada a ver. Que lindo. Ela vai me matar que eu falei isso, viu, gente? Um beijo pra ela. Fofa. Aí, quando eu engravidei, eu tinha ganho o Miss Osasco, e aí estava namorando o pai da minha filha, e não foi uma gravidez planejada. Foi tudo aconteceu, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu fui participar do Miss São Paulo foi me preparar fisicamente, que as meninas são lindas. Eu falei, cara, eu preciso estar assim, impecável. A primeira coisa que eu cortei foi meu anticoncepcional. E foi cortar, e eu engravidou. Então, assim, a Juju, ela veio numa fase da minha vida que eu queria muito Miss São Paulo. Eu ia pra ganhar. Mas Deus te preparou um outro prêmio. A minha mãe me falou isso. Ela falou, filha, o teu presente é muito maior. Com certeza. Tá tudo bem. Imagina, sua filha vai ser a coisa mais linda, vai ser uma bênção. Filho é bênção. Minha mãe tem 8 filhos, Eu sempre falo isso. A minha mãe tem 8 filhos. Filhos são bênçãos do Senhor. Eu sempre falo isso. Do Senhor. Então, e aí mudou tudo. A chegada da Juju na minha vida mudou tudo. Eu fui mãezona. Por 2 anos, eu e ela, não tinha babá, eu não gravei, eu não saía pra trabalhar, eu fiquei com ela. Não estou falando que é errado, cada mãe sabe, né, o que faz. Mas eu cuidei dela, eu me dediquei a ela. Você vivenciou o momento da maternidade. Eu acho muito bonito isso. E é engraçado, Cris, porque como eu cresci com muitos irmãos, eu sou a segunda mais velha. Então, eu tenho 6 irmãos mais novos que eu. Então, eu cuidei de muitos. E aí, eu falava, eu não vou ter filho. Olha o trabalho que dá. Olha, minha mãe tem que parar pra amamentar. Minha mãe lá lavando roupa, fazendo comida. Aí, aquele monte de criança. E criança chorando. Aí, um briga com o outro. Aí, um tá dormindo, o outro chora, o outro tá... Eu falei, eu não vou ter filho. Então, eu cresci achando que eu não ia ter filho. Mas Deus falou, não, filha, peraí. Não é o seu plano, é o meu, né? É verdade. Porque a Juju, ela mudou completamente o rumo da minha vida. Os valores também, né? Os valores. É como
como se eu tivesse que ser alguém de verdade depois que a Juju chegou. Eu preciso ser um espelho pra minha filha. E aí? Eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar trabalhando com a minha imagem? Quando eu tiver mais velha, eu não vou trabalhar? E aí eu comecei a pensar. Falei, opa, peraí. Eu preciso ser uma profissional que minha filha vai se orgulhar. Que ela vai ter orgulho de falar. Não que a TV não seja, pelo amor de Deus. Eu amo a televisão. Ela ama falar pras amigas dela que a mãe dela é da televisão. Mas eu precisava de uma coisa mais fixa. Eu mais amo concreta. uma frase que assim, ó. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Me define. E eu acho muito bonito isso, a gente tocar nesse assunto maternidade. Acabamos de sair do Dia das Mães agora, né? Verdade. Estamos gravando em maio. Eu tenho visto as pessoas se perderem um pouco nisso. As mulheres, elas estão... Meu filho casou faz 2 anos e a minha nora é advogada. E ela tá à frente da Belíssima, CEO da Belíssima, né? Uau, maravilhoso. E ela engravidou. Meu netinho tá com 6 meses, gente. Marcelo Vitor, a coisa mais linda do mundo. Minha paixão. Gente, é um príncipe. E a minha nora parou a vida dela. E eu presenteei ela com o Dia das Mães agora. E eu falei pra ela, que orgulho que eu tenho dela, pela mãe que ela é pro meu neto. Lindo. Então, assim, é muito gostoso quando a gente se torna avós. E a gente vê os filhos seguindo com esse legado de amor, de dedicação. Porque eu falo assim, trabalho, você vai ter o resto da vida. Só que os filhos, principalmente esse começo, eu acho importante a mãe, independente de ser uma mãe solteira, de ter sido uma gravidez planejada ou não, né, Ju? Sim, não. Eu falo assim... Foi um susto pra mim. Eu falo assim, se preparou, sabe? E eu acho muito bonito. As pessoas não podem perder esse valor hoje. Não pode perder esse valor. E é muito da base. Você carrega aquilo que você viveu, você traz pra sua filha, pro seu filho hoje, né? Então, eu acho que estrutura familiar é imprescindível pra tudo. É importante pra tudo. Pra qualquer momento da nossa vida. Pai, mãe, né? Acho que... as pessoas hoje são bons pais porque tiveram bons pais, né? Ou não também. Às vezes não tem uma juventude e se torna porque não quer viver o que viveu. E aí melhora. Então tem as duas vertentes, né? Você acha que ela vai para esse meio artístico, de hipismo? Não do curte? Do hipismo, sim. O meio artístico, televisão, não. Ela não curte. Ela já foi comigo, já conheceu o Carlos Alberto, já viu os bastidores. Ah, que bonitinho. Já teve uma participação super ativa ele comigo, mas ela nunca brilhou os olhos dela, assim, que legal. Ir pra televisão. E você tem que respeitar isso, muito, né? Eu acho muito importante esse respeito, né? Nunca forcei porque nada. eu não gosto quando os pais... Por exemplo, nós montamos uma empresa de tecnologia. Meu filho caminhou com a gente aqui. Sim. E ele chegou num determinado momento e falou, não é isso que eu quero pra minha vida. A gente tem que respeitar. Hoje ele trabalha com o sogro dele. Perfeito. Entendeu? Tá Foi bem. Fazer marketing. Olha, não tem nada a ver com a área de tecnologia. E tá tudo certo. Eu tenho uma lembrancinha pra Maria Júlia, tá? É um mimo meu pra ela depois você entrega. Filha, linda! Olha, meu amor, um mimo, pra você. tá bom? Ai, do Atibaia pode mais pra você. Muito obrigada, Cris. Ela vai amar. Ai, perfeito. Fofa. Tinha presente melhor, que ela adora caneta, então escrever. Tá bom. Perfeita. Obrigada. Fofinha. Que linda. E me fala uma coisa. A gente tava falando há pouco, você ficou 15 anos na Praça é Nossa. Pois é. 15 anos é quase a metade da sua vida. Exatamente. Você tirando a infância, você ficou metade da sua vida dentro do SBT. Setembro de 2009 e a minha última gravação, porque eu decidi parar de gravar, foi em fevereiro desse ano. Fevereiro de 2025. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Ju. É muito importante essa referência. Uma pessoa que cresceu num ambiente artístico, vivenciando esse meio. Que mensagem que você deixa para as meninas que estão começando? Meninas que estão começando, aproveitem. Tenham seus valores e princípios muito bem definidos. Saiba onde vocês querem chegar. Mas não se esqueçam que você precisa ter um plano B. Né? Porque... é muito fácil, né? Eu vejo frequentemente simplesmente trocarem você por uma outra pessoa mais jovem, mais bonita, mais talentosa, até com menos experiência às vezes, mas simplesmente trocar, né? Isso acontece muito, eu não digo só na Praça é Nossa, digo em outros programas, em outros ambientes, outras emissoras. Esse segmento é um segmento propício a isso acontecer. Com a tua imagem. É imagem. Quantas vezes eu fui gravar na praça e falaram que eu tava acima do peso? Então, assim, é uma pressão estética muito grande. Então, a gente tem que estar com o psicológico muito bem preparado. É o que eu te falei, eu tive uma base muito boa. O Ricardo sempre me auxiliando, me falando. Então, eu já tinha isso. Eu não esperava chegar
ao ponto de falarem pra mim, né? As pessoas, né, os meus diretores, os meus chefes da Praça Nossa, minha diretora artística de lá, não chegava a esse ponto, mas então eu tinha antes ali um preparo. Mas a inteligência emocional, o seu preparo emocional tem que estar muito bem definido. E eu não digo só pra televisão, que hoje a internet engoliu a televisão de um jeito, e a gente vê os problemas que tem na internet. Verdade. Né? Cancelamentos, e as meninas ficam mal, e hoje em dia tem várias síndromes, né, vários problemas que na minha época, pode ser até que tinha, mas não eram tão potencializados assim. Então eu acho que hoje a internet deu uma piorada, mas eu acho que a menina que tá entrando nesse meio, tanto na internet quanto na televisão, esse meio artístico, esse meio que você trabalha com a sua imagem, você tem que estar muito bem estruturada. Saiba onde você quer chegar, saiba o seu valor, saiba que tem um limite, e principalmente tenha a sua profissão consolidada, né? Que aí é onde eu vou chegar. Que desde pequenininha, né? Que eu Ela foi fazer veterinária, gente. Nós vamos chegar aí já. Pois é. Eu queria que você falasse um pouco, Ju, a importância dos tutores. Porque muitas vezes essas meninas, elas chegam muito jovens e elas não têm uma autonomia de resposta e nem a certeza se é aquilo que elas querem para a vida. E às vezes a mãe ou o pai se deslumbra por esse meio e força a barra. É muito importante. Que mensagem você deixa para as mães e pais, para os tutores? Mãe e pai tem que saber que o tempo deles já passou, né? O que você tinha que fazer, mãe e pai, já foi feito. A sua profissão é uma coisa e a sua filha, a vida dela é outra. Tanto que os meus pais têm zero meio artístico. Ninguém da minha família, para falar a verdade. Nem primo, nem tio. Isso foi uma coisa minha, partiu Nunca de forçaram a barra. Você foi respeitada dentro da sua família. Respeitada dentro da minha família. Minha mãe correu muito comigo, né? Nesse meio tempo, né? Ai, vai pra lá, vem pra cá, tem que ir pra São Paulo, tem não sei o quê, pega metrô. Então, minha mãe correu muito comigo, dando a base, o suporte, porque sozinha também não ia me largar. Então, é muito importante a estrutura familiar, porém, os pais têm que saber o lugar deles em relação a a invadir, né, o que o filho quer ou não, porque tem mãe e pai que força. Tem mãe de Miss que é pior que a menina que tá participando, né, que quer porque quer e a menina acaba se muito nítido pra gente que fica como espectador essa imagem. Não pode ser um sonho da mãe e do pai, tem que ser um sonho seu. Você tem que saber o que você quer. Por isso que eu falei, valores e propósitos bem definidos, porque se alguém quiser te influenciar, você não pode se deixar levar, porque tem muita gente querendo te influenciar, tanto pro bem quanto pro mal. Então você tem que saber definir esse caminho. Mas os pais, eu acho que é legal o apoio, a base, a estrutura, tudo, né? Meus pais foram tudo pra mim, só que minha mãe nunca sonhou, você tem que ir pra televisão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser miss. Não. Era o que você quer, filha. Você quer, então você vai, a mamãe tá aqui, tá tudo certo. E é a mesma coisa que eu vou fazer com a minha filha, porque como isso funcionou pra mim, a gente replica o ensinamento. Legal. Né? A gente faz a mesma coisa com a minha filha. Tanto que, mãe, eu não quero ir, não quero televisão. Tá tudo bem. Tá certíssimo. Mas você quer que eu faça teatro, mas é pra outro, né? O teatro não é só bom só pra TV, pra internet, é pra desenvoltura no geral. Né? Você tá com 38 anos hoje. Você teve alguma fase da sua carreira artística, vamos falar exatamente desse meio, que você se deslumbrou? Deslumbrar? Porque é muito comum isso, a gente ver esse deslumbre. Eu já vi várias. Porque eu não consigo ver, você é uma pessoa muito simples, muito bem resolvida. A gente, quem convive com ela, vê que ela é bem resolvida. E eu falo assim, aquela questão até que passa uma imagem mais soberba, mas existe muito isso nesse meio, muito. Você não vivenciou isso? Você estava bem resolvida? Não, eu já vi pessoas do meu lado. Então... não, que eu sou, como que fala, da carteirada, sabe? Vai no lugar, não, porque eu sou da Praça Nossa, que eu sou de tal lugar, que eu sou da SBT, não vou pagar o almoço. Que desnecessário, né, gente? Que feio, né? Feio, muito com vergonha feio. Alheia, inclusive. Não, eu também acho. Não, é feio. Não me deslumbrei em nenhum momento que eu não me lembro agora. Lógico, a gente adora, né? A gente adora gravar. Mas eu nunca me senti superior por isso. A imagem, já existe uma exposição, né? Não. Gratuita. A exposição já tá ali, né, gente? Mas é muito importante esse princípio. Isso. Eu acho que é uma questão de princípio e você passa muito isso. Ai, que bom. Obrigada, que vocês bom que entenderam você sente. Por que eu fiz questão de ter ela aqui? Ai, que lindo. Isso é o mais importante. É essa mensagem que a gente passa. O legado, o princípio, a questão dos valores. Eu falo assim, o Atibaia Pode Mais, ele vem para mostrar isso. Eu sempre falo pra gente evidenciar as coisas boas, os bons exemplos. E você é um bom exemplo. Que lindo. É muito nítido isso. Que bom que você enxerga assim. Eu quero te perguntar uma coisa. Vamos lá. Hipismo
e a faculdade de veterinária. Como que tudo isso aconteceu? Você já era mãe. Pois é. Olha, posso te falar a verdade? Eu comecei minha faculdade com 28 anos, 10 anos atrás. Que legal. Eu comecei já, assim, para quem já termina o colegial e o ensino médio, né, e vai para a faculdade, eu comecei tarde, né? Apesar que nunca é tarde para você realizar os seus sonhos. Tem uma frase que eu gosto muito, nunca é tarde para você fazer o que você poderia ter feito. Que legal. Você pode fazer em qualquer momento da sua vida, vai realizar seu sonho e tá tudo certo, porque é isso que vai valer a pena no final. Não é você realizar um sonho do outro, é você realizar o seu, fazer o que você tem vontade para si próprio. Não porque meu pai e minha mãe quer, ou porque meu namorado quer, ou porque as pessoas vão me vangloriar por isso, ou porque vai ser uma coisa boa. Não, é porque você sente no fundo do seu coração que aquilo é bom. E a veterinária é o seguinte, de pequenininha, vamos dizer, primeira série, 7 aninhos na escola, a professora já perguntava o que você vai ser quando crescer. Eu nunca falei modelo, nunca falei atriz, eu sempre falei veterinária. Que bonito. Pois é, meu pai sempre teve cavalo, então eu cresci sendo criada com bicho. Meu pai gostava de codorna, galinha no quintal, cachorro, sempre cachorro. De vez em quando aparecia um gato, de repente o gato sumia, porque gato tem vida própria, né? Meu pai sempre gostou desse mundo mais natureza, desse mundo mais animal, e trazer isso pra gente, né? Crescer com os animais. Então, é desde pequena que eu gosto. Não é moda, que as pessoas hoje, eu vejo tanta gente montar cavalo porque tá na moda. Depois da Ana Castela parece que fez um boom maior ainda. Todo mundo monta cavalo e monta errado. E não é moda, eu não. Não tá na moda, tá na veia. É diferente. Então, a veterinária, depois da Juju, a Juju eu tive com 25 anos. 25 anos. E aí tava depois, com 3 aninhos, você resolveu, falou, agora é minha vez. Exatamente, aí eu fiquei 2 anos. Foi uma retomada. Uma retomada. Aí eu fiquei 2 anos sendo mãe, cuidando dela, focada nela. E aí foi quando eu pensei, falei, e o que eu vou fazer? Foi quando eu falei, cara, tá vendo? Eu preciso ter a minha profissão consolidada, porque a minha preocupação depois de ser mãe era o corpo, que trabalha muito tempo com a imagem tem esse problema, né? A gente fica com uma pressão estética absurda de estar sempre bem, de estar sempre bonita, sempre no padrão que eles exigem, né? E televisão a gente tem aquela fama que já engorda, então a gente tem que estar sempre mais magra do que parece ser. Então, aí eu falei, eu não vou voltar a gravar praça, porque agora eu sou mãe, eu tenho estria, eu tenho celulite, eu engordei, então eu já me via em outro momento. Eu falei, cara, vou estudar, eu preciso estudar. Só que eu consegui voltar pra praça, porque eu emagreci mais do que eu era até. Eu fiquei bem magrinha na época, hoje em dia não, tá? Hoje em dia eu já engordei. Tá linda, gente, maravilhosa, maravilhosa. Na época eu emagreci até mais e voltei pra praça. Minha diretora de elenco, ela é maravilhosa. Dela, um beijo, eu amo você. E ela, na hora, falou, Juliana, você é maravilhosa. Por isso que eu te falo da conduta, né, da postura profissional que você tem que ter no seu ambiente de trabalho. Porque tantos anos gravando, parei 2 anos e mesmo assim me aceitaram de volta depois não tinha problema com isso. Conduta, comportamental, né, Ju? Isso é comportamental. Isso é comportamental. Educação, comportamento. Isso é berço. É berço. O que eu tinha pra fazer, eu chegava, cumpria e fazia e tá tudo certo. Então eu voltei a gravar praça e aí eu conciliava a faculdade de veterinária com a Praça é Nossa. A Praça é Nossa sempre foi a gravação 1 vez por semana, então eu conseguia organizar os meus horários. Só que era assim, eu levava a Juju pra escola de manhã, ia pra faculdade, saía da faculdade, pegava ela. Então, assim, era a minha vida com ela o tempo todo. E São Paulo, né? São Paulo, Tatuapé, São Paulo. Porque quando eu engravidei, eu fui morar no Tatuapé. Então, eu morei pelo Tatuapé 14 anos da minha vida. Bastante tempo. Agora, eu vim pra Atibaia tem 1 ano e meio, que eu tô amando. Daqui a pouco eu conto. Nós vamos falar já de Atibaia. Então, a faculdade foi um período bem difícil, tá? Não foi nada, é o desafio. É aquilo que a gente tá falando de te desafiar, de não estar confortável naquele lugar que você está. Eu preciso de mais, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, eu preciso me sentir bem com as minhas escolhas. Então, eu pensava, eu não vou fazer artes cênicas porque nunca foi o meu sonho de pequena. Pequena veterinária, eu vou fazer veterinária. Eu fui estudar, consegui conciliar o máximo que eu consegui. E aí
Foi um período muito difícil, porque a faculdade não é fácil, a faculdade de veterinária não é fácil, né? São muitos animais que a gente tem que estudar. Só que eu sempre tive o foco no cavalo, porque eu queria ser uma veterinária... Universo equestre. Sempre é equestre que fala? É Falei isso aí, certinho? linda. Sempre. Sempre o universo do cavalo. Então, eu cheguei a fazer estágio em pequenos animais, que a gente chama pequenos animais e grandes animais. Então, eu cheguei a fazer estágio em pequenos animais, mas eu sabia, não era aquilo que alimentava, né? Os meus dias. Era realmente estar no campo com o cavalo e aras. Eu sempre gostei desse ambiente. Chácara e sítio e tudo mais. Então, eu fui fazer uma pós-graduação. Terminei a faculdade, consegui terminar. Consegui terminar porque na foi luta, na raça, os fortes mesmo, que os fracos ficaram pelo caminho. Pois é, porque não é todo mundo começa com 30, só 15 se forma, né? Já fui, emendei a pós-graduação, clínica e cirurgia de equinos. Então, eu sou pós-graduada em clínica e cirurgia de equinos. E agora, recentemente, comecei uma nova pós-graduação, que é uma pós-graduação em serviços assistidos com equinos, que foi o boom que fez eu querer sair de vez da televisão. Porque onde deu pra conciliar a televisão, eu conciliei. Mas aí, eu estava na minha zona de conforto. Tá tudo bem, eu tô gravando, eu me formei veterinária, mas eu ainda não trabalhava como veterinária, mas estava tudo bem lá na praça. E eu já estava há 15 anos e meio fazendo aquilo, e eu sei que dali... Não tem mais pra onde, acabou, eu sou atriz, eu cheguei onde eu queria. Você sabe que a palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas. E eu acredito tempo muito de plantar, tempo de colher, tempo de começar, tempo de terminar. Foi uma virada de página na sua vida. Foi uma virada de página e foi uma decisão, assim. Eu já vim até conversando com meu noivo, já vinha falando, ai, amor, eu acho que eu não quero mais ir gravar, eu não tô sentindo. Porque tem que dar aquele friozinho na barriga, gravar, que delícia e tal. E eu me preparava a semana inteira para gravação. Entendeu? É isso que eu falo, da pressão, né? Da estética. É fazer unha um dia antes, pé e mão, o cabelo tem que estar impecável. Então, eu, a semana inteira me preparando para um dia de gravação. E aí eu falei, gente, será que é isso mesmo? Eu tô com 38 anos, aí eu ia fazer 38, fiz 38 agora em maio, então eu tava com 37 anos. Falei, 37 anos e aí? Que mais? Não vou chegar mais, não. Preciso trabalhar minha profissão, trabalhar minha veterinária que eu tanto quis de pequena. E foi quando eu comecei a fazer uma nova pós-graduação, serviços assistidos com equinos, que é trabalhar com ecoterapia, trabalhar com o bem-estar do ser humano, que montando o cavalo, eu percebi o bem que faz. Isso é só quem tá com o bicho que vai entender, né? Que vão se identificar com essa fala minha. O cavalo traz o bem-estar muito bom para o ser humano, né? O cheiro, a presença, a imponência. Tem muitos trabalhos. Os tratamentos agora, né? Para várias crianças. Isso, exatamente. E a Atibaia está crescendo nisso, né? Então eu tô começando nesse mercado. Eu, como veterinária, cuido do bem-estar do animal. Porém, vou entender como que funciona a terapia com a criança. Que legal. Né? São psicólogas que fazem, são fisioterapeutas que fazem, em alguns casos, fonoaudiólogas que fazem. A nossa região está bem propícia para isso, né? Tá. O que você tem visto aqui em Atibaia? Então, aí, nessa pós-graduação, a gente tem aulas online à noite e a gente tem aulas práticas aqui no Aras, em Atibaia, chama Aras Policastro. E eles têm um trabalho magnífico com serviços assistidos com equinos. Que legal. E aí a gente faz as aulas práticas Quero lá. Conhecer, viu? Podem me convidar. Você vai amar. Então, eles têm pacientes síndrome de Down, tem pacientes autistas, tem pacientes com delimitação física, que o cavalo, qual que é a grande sacada? O andamento do cavalo estimula neuroreceptores. Olha isso, gente. A natureza de Deus, né? A mão de Deus, maravilhosa. Estudo científico e comprovado. Tá? Que estimulam neuroreceptores e faz a criança melhorar. Autistas que têm alta, normalmente é 1 ano de tratamento, de 6 meses a 1 ano. Então, você vê uma melhora, assim, significativa na conduta, no ritmo daquela criança, no dia a dia daquela criança. É uma pena que não é tão acessível. É uma pena. Eu acho que está melhorando. Você acha que está melhorando? Eu acho que está melhorando essa questão porque estão começando a perceber, de fato, que é um benefício para a saúde humana. E eu falo humana... No geral, você vai sentir melhor montando um cavalo. Qualquer pessoa pode fazer. Eu nunca subi num cavalo na minha vida. Acho que eu subi uma vez num desses rodeios aí, quando tinha. Eu nem sei aquela altura ali. Eu vou te levar. Eu vou te pôr numa saia justa agora, não, viu? Eu vou te levar. Você sabe o que eu vou te perguntar? Vou te pedir. O meu sonho é assistir um parto.
De cavalo? Mas o meu sonho, a hora que tiver, pode ser de madrugada. Menina. Gente, eu tô fazendo esse pedido no podcast. E a Cris Parra junto. Eu vou levar as duas Cris comigo. A hora que for fazer um parto, você pode me convidar que eu paro tudo. Não, porque eu acho que eu vou chorar, gente. Eu choro. Eu acho que deve ser muito lindo. Eu vou te convidar com certeza. Eu só assisto pela TV. É lindo, não é? Aquele... Ai, como que chama? Dr. Pi? Que ele mostra os partos de vários bichos, gente, né? Era tão lindo aquele programa. Gente, e eu vou falar que a coisa mais linda, o cavalo é um dos poucos animais que já fica em pé em poucos segundos. Ele nasce, gente, é emocionante. Já fica em pé e já vai mamar. Assim, é a coisa mais linda, é uma obra de Deus, assim. Eu choro, eu fico impressionada todas as vezes. Você pode me convidar que eu quero estar lá, tá? O primeiro que acontecer pode ser de madrugada. Mas você pode me ligar e falar que isso é agora. Você vai ter que dormir Minha lá filha, no Aras e a gente vai assistir um parto. Alexandrão vai ter que acordar de madrugada. Gente, o Alexandre detesta acordar de madrugada, mas eu vou acordar ele. No dia seguinte eu aguento ele de mau humor. Nossa, vamos. Vai ser lindo você vivenciar tipo, isso numa saia justa, mas é meu sonho. Que saia justa? É a minha vida. A minha que rotina legal. Agora realmente é essa. É lidar com os cavalos, é estar com eles, é poder mostrar para as pessoas também que todo mundo pode sentir isso que eu sinto, né? O cavalo, o batimento cardíaco dele muda de acordo com o seu. Olha isso. Isso é comprovado. Existe uma conexão, né? Existe, é uma conexão. Então, assim, a gente quanto mais estuda cavalo, mais eu fico encantada, mais eu quero, mais eu tenho a certeza que eu quero trabalhar com eles, sabe? Pro resto da minha vida. Então, cursando essa pós, pegava dia de gravação, eu falei, cara, é um sinal de Deus. Eu quero fazer, eu quero estudar, então eu decentemente, lindamente conversei com o pessoal lá e, claro que lamentaram, né? 15 anos e meio, mas numa boa, quando falaram, quando você quiser vir gravar, você vem, nem que seja uma gravação, as portas estão abertas para você, a gente adora você e a gente entende que é uma nova fase da sua vida. Então, assim, foi tão leve. Que legal. Porque era o momento certo. Era o momento certo. Então foi leve, foi tranquilo. Lógico que eu sinto saudade. Sinto saudade das minhas amigas, do ambiente. A gente tá falando do SBT, que é um ambiente maravilhoso. Então, lógico que eu sinto saudade, faz falta. Era uma rotina. Uma vez por semana eu tava ali com elas. Hoje a gente se vê muito menos. Dani e Bárbara, um beijo, amo vocês. Ah, que legal. Então, assim, muda. Claro que muda a rotina, mas a gente nunca esquece. A gente pode estar longe, mas vai ser uma coisa que marcou a minha vida, que eu vou contar pra todo mundo. Quando marca de uma forma positiva, é muito bom. E as pessoas têm muita curiosidade, porque é uma coisa diferente, né? E hoje a internet, eu falo que a internet, ela mudou muito o ritmo da televisão também, né? Hoje em dia as pessoas estão muito mais na internet do que na televisão, né? As marcas, as empresas, hoje elas estão direcionando as suas propagandas, os seus marketings mais para esse mercado, ele se reinventou, né? A verdade é essa. E ele tá se redescobrindo a cada dia. Essa é a verdade. E assim, é uma evolução mesmo. Não vai voltar mais o que era, todo mundo já sabe. E a pandemia. Ela foi um start. Foi um marco, ela foi, eu acho que ela foi uma mola para tudo isso acontecer. É verdade. A pandemia foi uma mola, ela trouxe isso de positivo. Isso funcionou. Talvez em outros países isso já tivesse acontecido, mas para o nosso país, para o Brasil, eu acho que a pandemia ela deixou isso de bom. Deu um boom, né? Verdade. Teve muita coisa ruim, mas trouxe também lá os seus lados positivos. Claro, tudo, né? Tudo tem a carga positiva e a negativa, né? Outra coisa que a gente tem que falar. Eu queria que você deixasse os Instagrams, porque além de tudo isso, ela tem uma marca exclusiva de óculos. Pois é. Como que aconteceu isso? Fala um pouquinho pra gente. Foi através dessa marca de óculos que eu conheci você. Olha, né? Só, vamos chegar lá. Que eu conheci o Lorenzetti. Nosso querido, e fofo. Acho que tudo isso, essa marca de óculos trouxe também isso aqui, esse networking, essa conexão, a gente conhecer as pessoas certas, no momento certo. E eu estar aqui hoje, pode ter certeza que o Start foi essa marca de óculos que eu Terceira edição da revista Lorenz, saindo agora, 2025, querido nosso. Nossa, eu amo a revista dele. E é muito legal contar essa história. Vou começar contando a história da marca, como que surgiu, como que veio isso. Sempre gostei. Óculos para mim é um acessório, né? Eu amo, já tinha vários óculos de sol. E a minha amiga, ela é casada com o André, minha amiga Priscila Pocopets, que inclusive conheci na Praça Nossa. Nós gravamos juntas muitos anos. Ela se formou dentista, por isso que eu falo a importância da profissão. Continuaram com uma carreira. Se formou dentista, saiu da praça e foi
ser cirurgia dentista, hoje ela faz harmonização, ela foi pro lado dos preenchimentos e tá arrasando. Pri, te amo. Minha melhor amiga, assim, irmã mesmo. E ela montou, e o André sempre foi do ramo de ótica, que é o marido dela. Eles se casaram e ele resolveu montar ótica com um espaço de beleza com o nome dela. E então tem uma ótica que chama Ótica Pocopets, que é o sobrenome dela. Tem uma unidade em Caieiras, em São Paulo? E uma outra em Mairiporã. Caieiras e Mairiporã. Caieiras e Mairiporã. Mas vendemos pela internet. Tem o site da ótica também. Nós vamos deixar o site aqui. Passa os Instagrams, Ju. Instagrams. Ótica Pocopets, com Z no final. Pocopets. E o meu Instagram, Juliana Barbosa MV. MV é de médica veterinária. Juliana Barbosa MV. Tudo junto, você me acha lá, me encontra. Eu e meu mundo de cavalo tá lá no Instagram. E aí a Priscila, né, casou com o André e montaram a Ótica Pocopets, e aí eles me convidaram, por eu ter essa conexão com a Pri, tá sempre com ela, e ela que faz tudo em mim, os meus dentes são ela que cuida. E aí ele falou, por que a gente não monta uma marca de óculos? Você é da Praça é Nossa, você querendo ou não, você tem uma audiência, você tem um público, e você é do cavalo. Vamos montar uma marca com a sua essência. Olha uma marca só. De cavalo que tem alguma coisa equestre. O logo é uma ferradura, né? É uma ferradura. Foi aí que a gente decidiu Ganhei fazer... o óculos da minha irmã, viu, gente? Dia das Mães. Ganhei. Linda. E aí a gente pensou na ferradura por ser boa sorte, por ser uma marca do cavalo, por representar mesmo o mundo equestre. Nossa, não tinha um logo melhor pra te representar. Não tinha. E aquele JB, tem um JB no meio que é a minha letra mesmo. Ele falou, vamos colocar a sua letra JB, e coloquei. E aí a gente foi desenvolvendo, escolhemos os modelos, ele mandou gravar, né, o óculos, e aí a gente começou a desenvolver. Essa marca tem um ano e meio. Ah, é recente. Acabou de nascer. Bebê. Tá que lindo. De chupeta ainda. Então a gente está começando, né, um trabalho de marketing, um trabalho de divulgação, e aí as pessoas vão conhecendo e vão gostando, porque são modelos diferentes, tem a ferradura. Vou convidar eles para ser nosso patrocinador, viu? Com certeza, mas na hora. Do Atibaia pode mais, vamos arrebentar. Já aceitei, viu, André? Viu só? E a Pri. Depois nós vamos fazer um podcast com os 3. Nossa, eles vão amar. Pode vir. Eles vão amar contar a história da ótica e a trazer história todos deles. esses óculos pra mulherada aqui de Atibaia, divulgar essa marca. Vamos montar uma ótica aqui em Atibaia, porque aqui viu não só? tem ótica Pocopets, vamos montar. E aí a gente montou a marca e tá fazendo sucesso dentro das nossas possibilidades, né? Eu faço os trabalhos de divulgações. E aí, como que eu conhecia... De onde que eu cheguei com os óculos aqui em Atibaia? Como é que foi, né? Me mudei pra cá, né? Fico aqui, entre aqui em São Paulo ainda. Minha vida ainda tá um pouquinho em Atibaia, um pouquinho em São Paulo. Mas... O ano passado eu ganhei uma revista do Lorenzetti. E eu folheando a revista, foi assim... Uma revista foi uma coisa maravilhosa. É um material... O jornalismo dele é rico, muito bom. E eu falo assim, tem um conteúdo legal. É uma coisa mais seletiva. Foi bom pra eu conhecer os comércios, as a edição pessoas, dele. É muito bom. E ele foi um fofo comigo. Eu peguei essa revista, fui pra gravação da praça, tirei uma foto com a revista e marquei ele. Quando eu marquei ele, foi aí nosso primeiro contato. Ele falou, nossa, obrigada por marcar, ele é um querido, divulgar. Eu gosto muito dele. Você tá sendo muito legal, porque tem muita gente que, inclusive... conhecida dele que não faz a divulgação, né? Nem divulga, nem fala de revista. E eu nem conhecia ele, nem conhecia a revista, e fui lá e marquei porque eu achei legal. Quando a coisa é bacana, não tem por que eu não falar, não divulgar, não mostrar isso para as pessoas. E isso dá credibilidade. Eu tenho muita credibilidade. As pessoas sabem que eu posto aquilo que eu consumo, aquilo que eu gosto de verdade. Isso não tem preço. Isso não tem preço, Ju. Isso não tem. Hoje, nos dias de hoje. Isso não tem preço. Não tem preço, porque hoje em dia tudo faz tudo por dinheiro, né? É uma loucura, né? A pessoa paga, vai lá e divulga. A credibilidade de você virar e falar assim, ó, esse copo de água é bom. Exatamente. E isso é importante, é raro no nosso mundo. Porque as pessoas que estão lá do outro lado não são tontas também, né, gente? Gente, vocês a gente tem esse filtro. Jogos aí que tá rolando. Vocês querem mais Deus. disso, gente? A gente se, né, tirando a própria vida por causa disso. É um absurdo, tá? Assim, são coisas que, se a gente entrar nesse mérito, a gente vai se revoltar aqui, porque tem coisas que não dá. A gente tem que saber o limite do que influenciar, o limite do que postar, até onde vai a cabeça das pessoas que estão te vendo, até onde que você vai influenciar e levar aquilo adiante, né? Mas, enfim, aí eu conheci o Lores, ele me convidou para participar da próxima edição. Fez uma matéria maravilhosa minha, contando um pouquinho da minha história e colocou umas fotos maravilhosas. Maravilhosa mesmo! Eu amei. Eu quero que você me mande aquela foto. Não é linda? Eu quero umas fotos suas. Pronto, vamos encerrar o podcast com as fotos da Ju, viu, gente? Perfeito. Vamos. Nossa, lindo, é lindo. Essas fotos são maravilhosas.
E aí eu fui na revista, no lançamento da revista, e foi quando eu conheci. Nos conhecemos. Cris, porque a gente também tá na revista com a história do podcast. Outra pessoa também fundamental, Marcelo, da Dona Baunilha. Sim, fofo, amicíssimo da minha irmã. Muito querido, assim, uma pessoa que é outra pessoa que, assim, tá do no bem, meu né? coração do bem. Eu acho que as pessoas falam assim que Deus não une pessoas, une propósitos. E o Dona Baunilha se tornou um marco em Atibaia, né? Um ponto de encontro ali. É incrível. Eu adoro. Verdade. Minha filha ama, meu noivo ama, a gente pede direto, iFood, então funciona super bem. Você quer comprar semijoias da Cris Parra, pode ir lá no Dona Baunilha, que ela tá sempre lá. Tá sempre lá, e as semijoias mais maravilhosas. Lindas. Vocês vão amar. Inclusive... Olá, nós. Nós. Eu sou suspeita, né? Que eu sou... Cris essa aqui, cada vez que ela chega e fala, chegou coisa nova, eu falo, já que isso aqui ganha Dia das Mães. Minha filha, com ela, gente, vocês não têm noção. Elas já se falam as duas, já nem passa por mim. Minha filha só fala, mãe, comprei. Eu falo, o que tá acontecendo? Se amam, assim. E é o que eu falo. Genuíno. É o talento da minha irmã. Ela é maravilhosa. Ela faz com amor isso. Ela faz com amor. Ela é uma querida. Não tem igual, né? Não. As coisas que ela traz... Gente, entra lá. Cris P Joias. Ela é fashionista em joias. É maravilhosa. Então, é assim. Aquilo que você tá usando não vai ter outra pessoa igual em Atibaia e região. Exatamente. É as joias dela. Exatamente. Viu? Festa de lançamento, revista Lorenzetti. Conheci vocês... E aí começou Deu match na hora. Não, mas foi na hora, gente. Foi uma coisa impressionante. Aí saí e agora ficamos amigos. Fofo. Eu, Lorenzetti, você e eu e Cris, Marcela. Então a gente começa a criar um ciclo de pessoas boas e pessoas do bem e pessoas que têm propósito, né? Não adianta você só ser uma pessoa bonita, uma pessoa bacana, uma pessoa que fala bem, se você não tem um propósito na vida. As pessoas se encontram por propósitos, né? A sua história é muito boa, combina com a minha, que combina com a da Cris, que combina com a do Marcelo, que combina com a do meu noivo, que combina com a da minha filha, e assim a gente vai criando. E um vai agregando na vida do outro, né, 100%. 100%. E isso que é gostoso, né? É isso que é gostoso, a gente trazer, compartilhar e falar para as pessoas. Como que foi essa chegada em Atibaia? A gente tá caminhando pro final, mas eu não posso deixar de te fazer essa pergunta para você. Atibaia foi acolhedor? Como que tá sendo essa experiência? Uma pessoa que saiu de São Paulo caiu em Atibaia, uma cidade que tá crescendo muito, que a gente ama. Como que foi essa receptividade? Pois é, as pessoas aqui são incríveis. Inclusive, eu não esperava me adaptar tão rápido em Atibaia como me adaptei, porque São Paulo, Tatuapé, assim, a gente tem um mundo de possibilidades em São Paulo, isso né, todo mundo sabe, e eu tava bem estabelecida em São Paulo, né, fazendo todas as minhas coisas ali, eu e minha filha, né, nós duas morando juntas, sozinhas, e tá tudo certo, no apartamento, e aí eu conheci o meu noivo, e ele com a vida pronta aqui em Atibaia, e eu comecei a frequentar Atibaia. Falei, gente, que lugar maravilhoso. Então, assim, desde o primeiro momento, os restaurantes, as pessoas, as lojas, porque eu fui mobiliar a casa, fui comprar. E aí eu comecei a conhecer os comércios, conhecer as lojas, conhecer tudo aquilo que eu tava procurando, né? E o Aras, porque minha filha começou a fazer hipismo, começou a fazer aqui em Atibaia. Então, assim, começou a ter assim, um mundo de possibilidades aqui também. Diferentes da de São Paulo, mas me atendendo igual. Tudo de bom, tudo do melhor. Então, Atibaia, assim, eu só tenho coisas positivas. Eu amo essa cidade. Eu só tenho coisas positivas e eu tenho certeza que eu ainda vou descobrir muita coisa. 1 ano e meio ainda é muito pouco, né? Eu ainda estou aqui e estou em São Paulo, então eu ainda fico mesclando um pouco, porque minha filha estuda em São Paulo. Quero trazer ela pra cá, vamos ver se vai dar certo. Então, eu fico mesclando um pouco entre cá e lá, mas a minha preferência está aqui. Eu estou me organizando para morar em Atibaia, definitivo, porque eu quero ficar aqui, porque essa cidade aqui me acolheu de uma forma maravilhosa. Profético para sua vida. Descobrir mais de Atibaia e contribuir mais para Atibaia, tá? Você tem muito para agregar nessa cidade. Linda. Que bom, muito. Que bom ouvir isso. Você é uma pessoa que você tem muito para agregar nessa cidade. Amém. Você é uma pessoa do bem. É isso. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Mas passou muito rápido. Eu quero as fotos no final. Nós vamos deixar os Instagrams. Isso, com as fotos. E eu queria que você encerrasse com uma mensagem para as pessoas que não te conhecem. Sim. Deixa a sua marca, visitem o Instagram da Ju. Isso, podem visitar meu Instagram que vai aparecer no finalzinho. Gente, é o seguinte, primeiro que um prazer estar aqui ao lado dessa mulher maravilhosa.
encantadora, uma mulher de Deus, uma mulher que ela fala que eu vou contribuir muito com a cidade, mas ela já está me ajudando com isso, já está ajudando a me desenvolver, né? Muito mais. Acho que todo encontro, todas as pessoas que se encontram têm sim um porquê, e eu tenho certeza que você tá enchendo o meu espírito aqui de coisas positivas e boas que eu vou levar. Linda. Daqui pra frente, pra sempre. E Deus acima de tudo, gente. Deus é o nosso caminho, Jesus Cristo. Então você tem que estar sempre com eles à frente, com os seus sonhos, seus pensamentos, os seus projetos, suas metas, seus planos. Se não tiver Deus, fica mais difícil. O caminho fica bem mais complicado. E Atibaia é maravilhoso. Estou muito feliz. O meu universo é equestre. O meu nicho, a gente fala de nicho hoje, né? Hoje a moda é falar nicho. Meu nicho é equestre. E eu falo que essa cidade é incrível, né? Nesse mundo também. E eu estou aqui para ajudar, para agregar, tanto quanto a minha profissão de veterinária, como ainda, né, uma pessoa que contribui no meio artístico. Trazendo todo o meu conhecimento para vocês, tudo que eu puder aprender também, porque a gente nunca sabe tudo, a gente está aprendendo o tempo todo, e eu tenho certeza que a Atibaia vai me ajudar nesse caminho. Olha só, uma notícia de primeira mão para você de Atibaia e região. O podcast agora tem um mini guia que chama o mini guia do Atibaia Pode Mais, que são vários empresários, a gente já está na 3ª edição. Esse mini guia ele é impresso, e essa 3ª edição tem o tema saúde, beleza e bem-estar. Tá saindo do forno e a Ju Barbosa vai ser a nossa capa. Deus. Eu tive a honra, convidei a Ju para ser a capa do nosso mini guia. Maravilhosa. Eu tô honrada em ter você na capa. Eu sei que isso vai ser muito positivo para você e uma honra para nós. Então você em Atibaia que recebeu o mini guia vai olhar e falar assim: essa moça bonita mora na minha cidade. Quando você for com Dona Paulina, todo mundo vai ver. Aqui, ó, essa moça bonita. Queria agradecer a Cris Parra, que montou a Ju aqui na Semijoias. Gente, maravilhosa. Obrigada, Cris. Você é maravilhosa. Na capa também. A nossa capa também vai ter Cris Parra na capa. E a Cris tá no mini guia também, nas 3 edições. Você já tá em tudo, Cris. Onde eu for, você vai comigo. Minha irmã. Então, gente, pra quem não sabe, são 2 Cris, viu? Sou gêmea, sou a Cris Pagano, tô à frente do Atibaia Pode Mais, e tem a Cris Parra, que tem a marca dela nas Semijoias, e ela é minha coordenadora do mini guia. Então, toda a parte de organização do mini guia, quem faz é minha irmã, meu braço direito. Eu tenho muita gratidão pela vida dela. Cris. Também presente, meu brinco. Olha! É presente, gente. Eu vou postar uma foto no meu Instagram. Viu Vocês só? vão ver lá. Nossa, que coisa mais. Obrigada, meu amor. Nos próximos dias, saindo o mini guia, aproveitem. Esse mini guia tem o tema, Ju, saúde, beleza e bem-estar. São vários profissionais. Cara. Hoje acabou de entrar o Dr. Traber, cirurgião plástico, professor da Escola Paulista de Medicina. Olha! Parceiraço nosso no podcast. Fechou o mini guia com a gente. Uma pessoa que eu amo de paixão. Então, assim, a gente veio para ficar, para contribuir para a cidade mesmo. Nossa, perfeito. Esse nome não é à toa, gente. Atibaia Pode Mais. É isso aí. Brasileiro é um povo raçudo, guerreiro. Atibaia está crescendo demais, nossa região. Então sejam muito bem-vindos e eu peço para você, compartilha esse Instagram, comenta, dá o seu like, divulga o nosso trabalho, porque a gente faz isso com tanto amor e com tanta dedicação. É muito amor, gente. Essa mulher se entrega, ela é maravilhosa. Tô amando participar. E assim, eu tenho certeza que daqui pra frente tem muita coisa boa pra acontecer na nossa vida, viu? Pra você, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Obrigada. E que os seus melhores dias, em Atibaia estejam por vir. Ai, tá? Que Deus te abençoe muito. Você, sua casa, sua família, sua filha, seus negócios. Linda. Estamos de portas abertas para vocês no que vocês precisarem. Você também tá pode bom? contar comigo pra tudo, vocês. Atibaia, beijo para vocês, região de Atibaia. Esse podcast tem o nome de Atibaia, mas ele é para toda a nossa região. Um super abraço para todo mundo e não deixa de compartilhar esse vídeo. Até mais, gente. Beijo. Tchau, tchau.